Podcast número 148. O tema de hoje é como priorizar quando tudo parece importante. Cara, tem gente que passa por isso aí? Tem Five que passa por isso? Eu aposto que tem. Aposto que tem, mas muito, né? Muitos, né? Esse é o podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade comigo, Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência, Paty Araújo, especialista em marketing de significados, minha sócia, minha mulher, host desse podcast. Vamos! Gostei dessa apresentação de hoje, tá bonita, hein? Ficou bonito o negócio, né? Você sabe que quando eu falo host do podcast, dá vontade de falar host e rosto do podcast, porque eu lembro dos sócios, né? Que Bruno Perini. O Bruno e a Malu, ele sempre fala rosto desse podcast. Bruno, Malu, sou fã, bicho. São poucas coisas na minha vida que eu sou fã, né? Muito massa o podcast E do podcast dele. vocês, eu sou fã. E confesso pra vocês que o time de vocês falou com o meu time e vamos fazer acontecer a gente ir aí. A gente já tá com um convite pra ir aí, vamos fazer isso acontecer. Só preciso estar no Brasil pra que isso aconteça. Vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, então olha só, a gente vai falar hoje como priorizar quando tudo parece importante ou quando tudo é importante. Qual a importância desse tema, Paty? Nossa, toda, né? Toda. Mas, na prática, o que acontece quando quem não sabe priorizar, quando tudo parece ser importante? Alguns fenômenos acontecem. Primeiro, a sensação que o dia voou e que você não fez nada. A pessoa acorda, responde WhatsApp, responde e-mail, responde mensagem, paga a conta. Dá uma sensação também de você nadar contra a maré, sabe? Quando você se esforça, você nada, e vem aquela corrente... Te leva de volta. Que te leva, você não sente aquela satisfação, porque você quer tipo fazer... Tipo Moana, que a galera queria fugir daquele negócio e o mar levava de volta. E trazia de volta, né? A arrebentação, trazia tudo de volta. Porque você... quer fazer, quer priorizar, você entende que aqueles pontos são importantes, né? Aqueles, 2, 3 pontos você tem importantes. Daqui a pouco aparece o quarto. Puta, mas esse é importante. Daqui a pouco aparece o quinto, que não dá pra tirar da lista. Daqui a pouco vai brotando feito gremlin, aí a pessoa entra em desespero, né? Eu vejo muitas pessoas entrarem em desespero. É isso. Porque você fica... Caramba, tudo é prioridade. Tudo é prioridade... Eu acho que a gente podia dividir em dois grupos, né, Paty? O grupo de que tem, cara, muita prioridade pra fazer e o grupo que tem tanta coisa pra fazer e nunca chega no que é verdadeiramente a prioridade. Importante. Né? O que é aquilo que realmente é importante pra fazer. Essa frase, né? Muita prioridade pra fazer. Ela é uma incongruência em si mesma, já né? Não é prioridade, né? Inclusive a palavra prioridade, ela não tem plural, né? Ela é prioridade, né? O que é a prioridade? Então, a gente vai falar por que é importante. Se você não souber o que priorizar na tua vida, eu gosto muito de uma frase de Sêneca. Sêneca diz, eu até anotei para falar exatamente como ele fala. Ele diz assim, ó, no livro dele chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele fala sobre, não recebemos uma vida breve. Sabe aquela história de, nossa, a vida voa, vida é rápida, né? Tudo é tão rápido. Ele diz que não recebemos uma vida breve. Tipo, não. Não. Ele diz que não recebemos uma vida breve, mas a fazemos breve. Dela, a vida, não somos carentes, mas somos pródigos. Olha que louco. Qual é a diferença entre ser carente e ser... Aliás, Five, já desde agora, né? Se você está dando um show aqui nos comentários do podcast no YouTube, então a primeira frase que você ouvir que faz sentido para você, lembra disso? A Paty já selecionou do último podcast. Já. Vai pegando as frases e vai botando aqui embaixo nos comentários. A frase que te chamar a atenção, coloca aqui embaixo do comentário. Ah, mas se tiver uma que me chamou a atenção mais pra frente... Coloca de novo. Coloca a segunda, igual coloca a terceira. Truco. Aí você truca anterior. Opa, segunda frase. Opa, terceira. Vai trucando as frases anteriores. Perfeito. Então, o que Sêneca está dizendo, Paty, é que a gente não é carente de vida, a gente é pródigo. Na prática, ele está dizendo, não é que a gente tem pouca vida, a gente que joga ela fora demais. E como que eu jogo fora demais a vida? Olha que forte, né? Como que eu jogo fora a minha vida? Não priorizando. Quando eu não priorizo, o que eu estou fazendo é jogando a minha vida fora. Por quê? Porque eu estou dando atenção ao que não é prioridade. Eu acho que a gente desperdiça a vida não fazendo tudo que a gente fala nesse podcast, na verdade, né? Esse é mais um tema de tantos temas relevantes. É não fazendo aquilo que a gente precisa... Aquilo que é importante para nossa vida, aquilo que é importante para nossa família, aquilo que vai nos fazer evoluir, aquilo que vai fazer a gente sentir que a jornada valeu a pena, que a gente não desperdiçou, né? A gente não vê o mundo a passeio, né? Tá tatuado aqui no nosso braço. Eu acho que esse é mais um tema dessa relevância. Desse pacote de não jogar a vida fora, né? Mas focando na prioridade, o que eu dividi hoje? Eu dividi hoje para a gente entender o que é prioridade, entender como identificar a prioridade e trouxe as duas melhores teorias para você priorizar no dia a dia, que eu conheço.
Né? Pode ser que tenha teoria melhor que eu desconheço. Agora, é difícil alguém estudar mais produtividade e vencer a procrastinação do que eu. É por isso que esse podcast é muito fora da média, Muito né, fora da Jerônimo? média. Você É isso. sempre Então, traz o melhor aqui. então, vamos falar disso? Então, vamos começar assim, ó. O que é prioridade? Prioridade, quando você vai para o dicionário, ela precisa de uma comparação. Algo só é prioridade se você tiver duas coisas para fazer. Se você não tem duas coisas para fazer, você não tem prioridade. Então, a prioridade é quando eu comparo duas coisas. Eu tenho que hoje malhar e, sei lá, responder 3 e-mails. Quando eu comparo os dois, eu vou poder estabelecer qual é a minha prioridade entre os dois. É responder meus e-mails ou é malhar? É terminar a revisão do meu 3º livro ou é gravar o podcast? Qual que é a prioridade? Então, para eu saber o que é uma prioridade, eu tenho que ter uma comparação. Quando eu tenho uma comparação, eu posso priorizar uma coisa em relação a outra, em detrimento a outra. Eu priorizo algo em detrimento de uma segunda. Beleza, Jerônimo, até aqui faz sentido, né? Então, a pergunta que a gente vai ter que se fazer é, beleza, mas qual o critério que eu vou usar para priorizar? Para priorizar. Então, eu vou construir a lógica para depois a gente cair. Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. Quer saber. Qual é o critério? Então, vamos pro hospital? Antes disso, eu acho que você devia dizer esse critério e responder isso só para 5 de carteirinha. O que é 5 de carteirinha? Cara, 5 de carteirinha é aquele 5 que não é um 5 passageiro. É um 5 que não vê o mundo a passeio. É um 5 que se clicou e é inscrito no podcast. Então, se você não é 5 de carteirinha ainda, né? Se você já escreve aqui embaixo. Eu sou 5 de carteirinha, eu sou 5 de carteirinha. Cara, acho que a gente já é quase 970 mil inscritos. Vê aí quanto que é. Deixa eu ver aqui. Vê aí quanto que é. Cara, se você não é 5 de carteirinha ainda, peraí, eu vou clica pegar aqui agora, se inscreve no podcast aqui no canal, se inscreve no canal e fala, Paty, eu era um 5 passageiro até agora, tomei fuleiro. Passageiro não, fuleiro. Tomei vergonha na minha cara. 970.849 incrível, mas de carteirinha. Mas eu tô no meio do esporro do 5, desculpa, peraí. Tomei vergonha na minha cara e agora eu sou um 5 de carteirinha. Cliquei em me inscrever aqui, agora. É isso. Tá? Então espera aí os 5. Clicou, tô esperando. O Jerônimo vai falar o critério que vale ouro, mas se inscreve aí no canal. É isso. Vamos em frente? Vamos. Então, a pergunta é, como criar critérios? Vamos olhar um hospital? Não sei se você reparou, Paty, mas recentemente houve uma mudança, especialmente nos hospitais do Brasil. Eu acho que isso já era usado no resto do mundo, mas a gente começou a usar no Brasil, em alguns lugares do mundo. E eu não vou aprofundar a teoria porque eu não conheço, né? Não vou falar do que eu não sei. Mas eu sei do que eu conheço na prática como paciente. Muitos hospitais adotaram a lógica do sinal, né? Vermelho, amarelo e verde. Se você chega num pronto-socorro e você é cadastrado como verde, você vai para a sala verde. O que é o verde? Cara, não é uma emergência, ele pode ser atendido num tempo adequado. Amarelo, cara, ele tem um problema. Vermelho, para o mundo e vão atender esse cara. Eu lembro quando eu levei um tiro na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Algumas coisas são bem marcantes pra mim, né? A primeira coisa que é bem marcante pra mim, o médico falando pro motorista da ambulância, né? Ele abriu a janelinha e falou pro motorista, sirene ligada e não para em sinal. Então, aí você já ouviu como paciente, aí eu falei, que... vermelho, 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 sirene ligado, não para em sinal. E quando eu cheguei no Miguel Couto, no Hospital do Rio de Janeiro, eu fui direto para uma sala chamada Politraumas, que é uma sala ultra vermelha. Tava um atropelado, tava um esfaqueado, né? Então, meus amigos de sala. Meus colegas de sala ali, né? Então, ali era a sala vermelha. Então, eles estabeleceram o quê? Critério. Cara, isso é importante em hospital mesmo, né? Porque se a pessoa tem um critério errado, o número de mortes, né? De pessoas que agravam e morrem. Imagina se eu fosse atender... Um ótimo exemplo. Imagina se eu fosse atender em ordem de chegada. Ah, tem um cara aqui gripado. Chegou um cara baleado. Não, ele é o 16º da fila. Espera o baleado em 16º e é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente precisa começar a entender que é exatamente isso que a gente faz com a nossa vida. A gente atende os gripadinhos primeiro e deixa os baleados para último. Aí vai tudo morrendo pelo caminho. A gente não pode atender as tarefas por ordem de chegada, né? Não pode por ordem de chegada, tem que ser por ordem de prioridade. Perfeito. E aí, eu vou voltar na lógica. E aí, qual é a prioridade? Depende do critério. O critério do hospital... Aí, vamos lá. Como é que eu descubro o critério, Jerônimo? Descobrindo o que você faz. Então, o que um hospital faz, na tua visão? Cura as pessoas. Opa, cura as pessoas, salva vidas. Salva vidas. Então, qual é o critério para estabelecer prioridade?
o mais grave, no pronto-socorro, o mais grave vai ser atendido primeiro porque aqui a gente salva vidas. Tá fazendo sentido pra você? Total. E por que a gente salva vidas? Porque nós somos um hospital. Agora você bugou, né? A tua cara olhando pra mim, acho que se eu fosse o Luca, poria um negócio, aquelas coisas, aqueles memes que saem umas imagens da cabeça. Assim. Renata Sorrá fazendo as matemáticas. Essa aí, minha linda, eu só vi a Renata Sorrá olhando pra mim, assim. Eu pensei, certo, mas não é a mesma coisa? Não é totalmente diferente. Eu salvo vidas porque eu sou um hospital. Porque se eu fosse uma cafeteria, eu faço uma coisa diferente, eu sirvo lanches. E aí o meu critério pode ser diferente. Então, o que? Vamos entender? Não, mas fez todo sentido. Fez todo sentido? Então, aonde eu quero chegar? Jerônimo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, isso vai ter absolutamente tudo a ver com a sua vida e eu vou chegar lá. Então, vamos focar primeiro no critério. Quando lugares diferentes vão ter critérios diferentes. Para um hospital, qual é o critério? Salvar vidas. Para uma cafeteria, talvez, o critério é o quê? É entregar o mais rápido possível o lanche para a pessoa. E aí faz sentido que ela entregue numa ordem de chegada. Por quê? Porque quem chegou primeiro está esperando mais do que quem chegou em segundo. Uhum. Logo, eu vou entregar primeiro para quem fez o primeiro pedido, depois para quem fez o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Porque o critério é atender a pessoa mais rápido. Talvez num restaurante, o critério é mandar todos os pratos ao mesmo tempo. Aí o critério muda. Então, por exemplo, uma pessoa que chegou sozinha, ela pode receber a comida dela antes de uma mesa do lado que chegou 8 pessoas. Porque o critério mudou. Tá fazendo sentido pra você? Sim, já ficar imaginando, né, cara? Se um restaurante... Já pensou um restaurante desorganizado sem isso, né? Oxi. Que é natural pra gente. Chega o meu prato, chega o de Carol, chega o seu, chega o de João. Pra gente é natural, né? Mas nem todo lugar ou nem sempre deve ter sido assim, né? Não. Deve ter chegado assim. Eu como, todo mundo fica olhando, aí chega lá o da outra mesa, aí depois chega o meu, aí depois chega em algum momento aconteceu. É engraçado, né? A gente quando fala de produtividade, esse é um podcast de produtividade, e quando eu falo de vencer a procrastinação, é pra você ser mais produtivo, e produzir não é trabalhar mais, é ter mais resultado com menos esforço. Ter método, né? É ter método para ter mais resultado com menos esforço. É isso que eu ensino na comunidade no comando, um método de ter mais resultado com menos esforço, de ter foco e disciplina. Mas vamos focar aqui, né? E a gente ouve a todos os cantos que para cada 5 brasileiros, para cada americano trabalhando, precisam de 5 brasileiros. E a gente vê isso na prática aqui, né? Na prática. A gente Cara, fez um evento virtual, 100% online. Isso não é falar mal de brasileiro, é um constatar um fato. Tem uma teoria dentro da gestão, a gente treina empresas em liderança, a gente tem a teoria do FCA, que é o fato, causa e ação, que eu aprendi com o Giga, na verdade, né? Um dos meus sócios na minha jornada. F é fato, C é causa e A é ação. Então, focando no fato, isso não é um julgamento, é um fato. Aí você estava contando a história. O nosso evento, que é um evento 100% online, né? Virtual, 100% virtual. Um dos nossos, que é virtual, tem presencial, tem online. Quando a gente faz no Brasil, a gente tem uma equipe presencial de uns 20 a 25 pessoas. 15 a 20 pessoas. Né? 15 a 20, 15 a 20. Conta de padaria, assim, né? 15 a 20. Passando pela cabeça. Nos Estados Unidos são exatamente 5. Exatamente 5 pessoas. 5 pessoas. E o evento é entregue com a mesma qualidade e algumas vezes ainda melhora a qualidade entregue aqui. Vamos para mais longe? Vamos restaurante. E aí você vai entender por quê. Geralmente, mas por que a diferença disso? A gente vai chegar lá. Entre uma delas, a priorizar a coisa certa. Você vai num restaurante aqui, cara, um restaurante tipicamente americano, ele tem menos garçom, o sistema funciona melhor e não tem falha. É impressionante. Você chega no balcão, aí tem uma mulher, wait to be seated, né? Então, espere para ser sentado. Você não pode ir para sentar na mesa. Aí você senta, alguém te leva até uma mesa. Quando essa pessoa te leva até uma mesa, ela já marcou que aquela mesa foi ocupada. Nisso, em segundos, chega um garçom para você. Aí o garçom faz sempre a mesma coisa. Ele pergunta qual a bebida. Se apresenta, vou te atender hoje, qual a bebida que você quer. Aí você apresenta a bebida, enquanto você vai e volta, enquanto ela pega a bebida, você está escolhendo a comida. Quando ela volta, você fala, já escolheu a comida? Você, como bom brasileiro, né? A gente na chegada, inclusive... Nunca tinha escolhido. A gente tava o quê? Enquanto ela trazia a bebida, conversando. A gente tava conversando. Quando ela chegava, 5 minutos depois, ela perguntava, o que vocês vão pedir? Todo mundo desesperado. Não sabia. Ela falava, vocês precisam de mais 3 minutos?
Aí você pede a comida, ela vai. Daqui em 5, 10 minutos a tua comida chega, ela volta uma única vez pra te perguntar: tá tudo bem? Tá boa a comida? Precisa de algo mais? Não. E depois volta com a tua conta. Acabou. Acabou. Todos os restaurantes americanos como padrão funcionam assim. E a hora que ela volta é a hora que você pode dizer: traz mais um salzinho, traz um Depois molhinho. disso, bicho, ela não olha mais pra você. Ela passa, Acabou. ela não olha. Não existe o vou fazer acabou. contato visual com o garçom que ele vem aqui. Não, ele não faz contato visual com você. Ele tem um processo. Aí a gente vai no restaurante brasileiro em Orlando. A gente já vê na chegada. Aí vem um garçom, pede a bebida, fala: opa, tá funcionando. Aí daqui a 30 segundos vem um outro garçom diferente e pergunta: você já pediu a bebida? A gente já pediu. Já pedi. Aí chega um terceiro garçom. Vocês já fizeram o pedido? Já, muito obrigado. Aí chega a comida. Aí quando chega a comida, aí, enfim, não tem padrão, né? Então o que a gente percebe claramente? Que uma dos grandes critérios que o americano usa, ele sabe escolher o que é prioridade dentro de um atendimento. 2 garçons não vão atender a mesma mesa porque tem método, né? Não vão atender e eles vão focar naquilo que é prioridade. Você num restaurante americano, você tende a ser atendido mais rápido, a sua comida chega mais rápida, não tem desperdício de tempo, você é atendido super bem, né? Dentro de um padrão americano. Dentro de um padrão americano. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente, só um breve parênteses, é uma coisa que a gente tem aprendido muito, que eu acho que a gente tem que aprender aquilo de bom claro. Em cada lugar, né? Quando eu vou pra Europa, quando eu vou pra Alemanha, tem coisas lá que a gente aprende, que a gente faz: nossa, cara, eu queria ter isso no Brasil. E a gente aprende, a gente traz pra nossa vida. E os brasileiros são criativos, são incríveis. Tem muita coisa boa no Brasil. Sou brasileira e sou fã dos brasileiros. Tem muita coisa incrível. E sem dúvida nenhuma, os americanos têm limites em algumas e tem coisas incríveis, né? E processo, priorizar, eficiência é uma força do americano, assim. É isso. Né? Eu sou tão brasileiro, tanto orgulho que eu tenho, que a gente arruma as mesas. Quando a gente toda vez que a gente vai num restaurante, acaba o restaurante, a gente arruma a mesa, né? E é raro alguém perguntar, mas às vezes o cara fala: você não precisa fazer isso, né? E o que eu digo para as pessoas? Eu digo: tá tudo bem, eu sou brasileiro, alguns de nós a gente faz isso. Então, para que o cara faça o quê? Para que ele tenha, fala: nossa, brasileiro... Brasileiro cara... que é igual a gente... admirar o brasileiro. E a gente faz isso no WA, né? Eu tenho um treinamento chamado WA Wide Awake, que é totalmente desperto, 3 dias comigo. E lá a gente se desafia a despertar para o mundo. E uma das coisas que a gente faz é ser diferente. Então, que por onde a gente passar, a gente mostra que a gente é diferente. Então, dando sequência à prioridade, tá claro o que é prioridade aqui? Claríssimo. Claro que tem que ter critério? Claríssimo. Claro que os critérios são diferentes? Que importam, são diferentes porque isso se conecta com o que você faz. E o que você faz se conecta com quem você é. Hospital é um hospital, logo salva vidas. Cafeteria é um restaurante, logo entrega comida, né? Papelaria, logística, Amazon, uma loja, logo vende produtos. Então, a tua prioridade vai estar relacionado a o que você faz, por consequência, o que você é. Então, quando a gente olha pra gente, a prioridade, ela vai mudar ao longo da vida. E para isso eu preciso trazer um critério muito importante, que é o critério do cobertor pequeno. O que é a teoria do cobertor pequeno? A teoria do cobertor pequeno significa uma coisa muito simples. Na vida, a gente exerce vários papéis. E essa teoria ela já mudou a vida de empresários, de funcionários de empresas que a gente treina, né? Então, você tem vários papéis que você exerce na tua vida. Homem, mulher, filho, filha, mãe, pai, irmão, irmã, tia... voluntária da escola, professora, podcaster, geradora de conteúdo, empresária, sócia, amiga. Né? Eu sou sócio da Paty e da Isa, eu sou amigo do Giga, do Rodrigo, do Adriano, eu sou filho da dona Celinha, eu sou... E por aí vai. Né? Então eu exerço vários papéis, pai do João e da Carol, empresário, gerador de conteúdo. Então eu exerço vários papéis na minha vida. Só que tem uma coisa, uma das maiores causas de sofrimento é eu tentar simplesmente cobrir todos os papéis e ser incrível em todos os papéis ao mesmo tempo. Isso vai destruir a tua autoestima. Por quê? Porque você não vai conseguir. É como se eu pegasse um cobertor que não me cobre todo e ficasse
esticando ele para ele conseguir cobrir a cabeça e o pé. Você não vai cansar e ele vai rasgar. E ele vai rasgar, ou você vai largar e ele vai sair daquilo ali. Então essa não é a jogada da vida. A jogada da vida é você trazer meu pé tá frio, então eu cubro o pé. Minha cabeça tá fria, então eu cubro a cabeça. Essa é a jogada da vida, né? Então o que eu quero dizer com isso? Cara, hoje está aqui na minha lista de prioridades do dia, né? Tá aqui no final, ó. Aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó? Ligar mamãe. Ligar para minha mãe. Por quê? Porque o meu papel de filho tá meio geladinho, eu não tenho falado com a minha mãe em tempo real. Então, neste momento, no dia de hoje, eu que sou o filho da dona Celinha, no meu papel de filho, eu vou dar a prioridade de cobrir o papel que eu sinto que está desguarnecido. Então, a prioridade, ela vai mudar conforme o momento da tua vida. Então, por exemplo, a gente chegou nos Estados Unidos há pouco tempo, né? E a gente pretende trazer tudo que a gente tem de bom no Brasil para os Estados Unidos, né? As pessoas me perguntam, você fugiu do Brasil? Eu falei, não, eu estou trazendo o que tem de bom do Brasil para os Estados Unidos e quem sabe para outros lugares do mundo no futuro. Não sei onde a gente vai estar daqui a 1 ano, 2, 5 ou 10. Né? Nesse momento, onde a gente mora? Estados Unidos. Ponto. Né? Então, dentro dessa lógica, a gente vai ter a prioridade do trecho da jornada da nossa vida. Então, nós estamos aqui estabelecendo território nos Estados Unidos, expandindo nossos negócios para cá, criando programas aqui nos Estados Unidos. Para quê? Para justamente ter a prioridade de expandir o nosso negócio para cá. Então, o que eu estou dizendo com tudo isso, Paty? Eu estou dizendo que a prioridade ela vai ser pontual e momentânea. Ela não deveria ser diária, porque se você fizer uma prioridade por dia, a diferença é que você não vai levar nunca na direção de lugar nenhum. É como se eu tivesse 30 baldes, cada dia pusesse um feijãozinho e um balde. Priorizar justamente, cara, aquele é o balde que eu vou encher agora. Então os meus feijõezinhos vão ser priorizados naquela direção daquele balde para encher mais rápido. Tá claro até aqui? Claríssimo, claríssimo. Beleza. Então, o que a gente vai passar a falar a partir de agora? Beleza, Jerônimo. Então, me dá exemplo na prática e quais são as teorias de priorização que você conhece. Então, primeiro, vamos dar exemplo na prática. Metas de final de ano. Eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, eu vou me alimentar mais saudável, eu vou fazer atividade física. Aí ela acorda, aí tem um monte de balde para encher. Aí só que o feijãozinho do dia dela, que é a força de vontade, são poucos. Não dá para botar feijão em todos os baldes todos os dias. Aí ela acorda de manhã, cheia de força de vontade. Força de vontade ainda agarrada com o tempo, né? Com o tempo, porque é 24 horas do dia. Aí ela acorda de manhã e fala, vou malhar. Aí ela sai da cama e malha. Pô. Aí ela jogou 2 feijõezinhos ali na malhação. Aí volta para casa um pouco mais rápida, porque ela não estava acostumada a malhar, se arruma correndo, vai pro trabalho, tá um pouco mais cansado, o dia foi um pouco mais pesado. Quando volta para casa, e agora tem que fazer a comida saudável da noite, porque ela decidiu que ela ia comer saudável, não ia mais comer besteira. Só que ela já não tá com tanta força de vontade mais, porque ela já de manhã falou, vou fazer assim, deixa eu dar uma mexidinha aqui no celular, só para dar... Aí mexe um pouquinho no celular para disfarçar, porque a tarefa de fazer uma comida saudável parece grande demais. Antes era só pegar uma lasanha no micro-ondas e botar no micro-ondas, lasanha no congelador, aí fala, nossa, tá grande demais. Fala, ó, já são 9h30, se eu for fazer uma comida agora não dá mais. Vou perder o dia. Vou perder minha noite, né? Aí ela pega uma lasanha, mete no micro-ondas, liga a lasanha gira, e aí quando a lasanha sai, ela come a lasanha daquele jeito mesmo. Aí o que aconteceu? Ela não conseguiu priorizar também a alimentação saudável. Aí o que ela faz? Se sente mal, porque ela malhou de manhã, mas não conseguiu comer saudável à noite. Aí ela dorme mal. Aí como ela comeu mal à noite, tem uma noite pior de sono e acorda amanhã mais cansada. E aí ela não vai na academia no dia seguinte. Aí ela acabou que ela não conseguiu priorizar nenhuma das metas de ano novo e largou todas. Porque a lógica, eu vou criar 5 metas porque pelo menos uma delas eu realizo. Não. A probabilidade é o contrário. Você perca o foco em banana e tudo. Você não vai ter prioridade nenhuma das 5, vai dividir a sua força de vontade, um tiquinho para cada uma, e aí esse tiquinho não é suficiente para nenhuma delas e todas elas vão cair pelo chão. É mais ou menos essa é a linha lógica de quando eu não priorizo. Então, priorizar é você estabelecer critérios dentro daquilo que você deseja fazer naquele momento da tua vida. Eu quero crescer na minha carreira. Incrível. Então, o que vai ser prioridade? Ações e atitudes que fazem você crescer na sua carreira. Naquela direção. Naquela direção.
peças que montem o quebra-cabeça que você estabeleceu para esse trecho da tua vida. É como se você tivesse 3 quebra-cabeças, né? Se você quer montar o quebra-cabeça A, não adianta pegar a peça do B e do C, senão não vai montar. Você tem que pegar a peça do quebra-cabeça A. É assim que você monta um quebra-cabeça. E se você, antes de acabar de montar o A, pular pro B, antes de acabar o B, pular pro C, antes de acabar o C, pular pro D, pro E, pro F, você nunca vai montar quebra-cabeça nenhum na vida. E tá cheio de gente assim. Você girou, começa sem terminar. Usou do seu tempo, investiu, né, em um monte de ação para não realizou. Para aqueles baldes, nenhum encheu, nenhum chegou lá, nenhum, né? É isso. E tem uma história muito legal que é chamada como sabedoria popular. Teve uma vez, Paty, que chegou um professor e ele chegou em sala com um pote e 2 xícaras de café, assim, ó, equilibrando um pote, 2 xícaras de café e uma mochila nas costas. Ele chegou, botou o pote em cima da mesa, os 2 cafés, puxou a mochila, abriu a mochila, pegou um monte de bolinha de golfe. Aí ele pegou aquele monte de bolinha de golfe, encheu o pote até a boca. E perguntou para os alunos, esse pote está cheio? E todos os alunos disseram, obviamente, sim, ele está completamente cheio, estava cheio até a boca, né? E aí ele foi, pegou a mochila dele, puxou um novo pote. Um pote cheio de bolinhas de borracha, como se fosse farelo de borracha, pequenininhas, bem pequenininhas. E aí pegou, jogou o pote inteirinho, as bolinhas de borracha iam caindo por entre as bolas de golfe. E coube o pote todinho. Aí os alunos já riram, e ele vira para os alunos e falou, e agora? Ele tá cheio? Os alunos falaram, pô, tá cheio, professor. É surreal, Vinícius. Incrível. É surreal. E aí, de repente, ele pega o quê? Um pote de areia. E aí ele joga o pote de areia todinho lá dentro. E a areia, que é mais fina que todos os outros que tinham antes, vai preenchendo o pote todinho. O pote fica cheio até a boca de areia. Agora ele já tá cheio de bola de golfe, cheio de bolinha de borracha e cheio de areia. E ele pergunta, e agora? Ele falou, tá cheio, professor. E aí ele pega os 2 canecas de café que ele tinha trazido e derrama as 2 canecas lá dentro. E ela preenche todinho novamente. E ele consegue colocar tudo lá dentro. Né? Só que o engraçado dessa história é que se ele começa pela areia, nada mais caberia. A areia preencher, se ele pusesse as bolas iam caber pouquíssimas. O resto transbordava. E tudo ia transbordar e nada ia funcionar daquele jeito. Né? Então, isso é o melhor exemplo de priorização. Quando você prioriza da forma certa, o que acontece na prática é que as coisas cabem. Mas quando você prioriza da forma errada, as coisas não cabem. Cara, o poder do método, né? É o poder do método. É o poder do método, né? E a partir de agora, o que eu vou falar para vocês são as 2 teorias de priorização que, para mim, são as melhores e que mais ajudam as pessoas a priorizar o que elas querem na vida delas. Mas eu vou te atrapalhar, porque eu tenho que trazer aqui os comentários do Five. Five, vocês são demais, vocês são lindos. O último podcast explodiu de comentários do Five. O primeiro comentário do Five eu vou trazer aqui, o do Matheus Leite. Matheus, cara, eu morri de rir com você só na primeira frase. Você nem ouviu esse comentário que eu falei que eu ia ler em tempo real aqui, né? Não vi nenhum, na verdade. Você disse que ia trazer em tempo real aqui. Primeira frase do Matheus. Eu só li essa primeira frase. Antes de ler o resto, já tava morrendo de rir. Ele botou aqui. Eu era um Five turista. Eu disse, cara... Aparecia de vez em quando. 3 anos ele vinha. Mais uma categoria aqui apareceu, né? Eu era um Five turista. Não aguento com vocês, não. Vamos dizer assim... Alguém tem que catalogar isso, Five. Não é possível que cara, ninguém... alguém tem. Gente, tem algum Five... Bota essa na prioridade aí, Five. Pegar os nomes. Já tem Five turista. Faz uma lista, assim. Five neném, Five adolescente, Five das antigas. Five de carteirinha. Five de carteirinha. Five fuleiro. Five fuleiro. Eu era um Five turista, vamos dizer assim. Aparecia no canal uma vez ou outra, mas esse ano fiz um comprometimento comigo. Mesmo de evoluir tanto como pessoa e profissionalmente. E pelo canal de vocês, essa evolução está sendo gigantesca. Sou mais forte para vencer a luta contra eu mesmo. Ser quem eu preciso ser, fazer o que precisa ser feito. Que incrível, Matheus. Matheus, essa é a guerra. A guerra contra a nossa fraqueza e contra a nossa mediocridade. É a única guerra que você precisa vencer. Se você vencer a guerra contra a sua fraqueza e contra a sua mediocridade, todas as batalhas vão cair diante de você. É essa batalha que você tem que vencer. Deixa eu te ajudar, Matheus, já que você quer. Eu vou te dar um presente para você e todo mundo que está aqui. Toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, eu escrevo uma publicação chamada 321 Agora. Ela é uma publicação focada em te dar motivação e técnicas para vencer a procrastinação. Toda segunda-feira, gratuita, ainda é gratuita. Provavelmente eu vou acabar cobrando em algum momento. Nesse momento é gratuita. O 321 Agora, ele precisa ser só é gratuito para quem assinar. São mais de 25 mil assinantes até agora, né? Então,
é gratuita para quem Vai assinar. ter um QR Code aqui, você pode escanear o QR Code. Aponta ou pegar sua o link aqui câmera, na ou pega o link aqui na descrição. Você se inscreve. Mas faz agora, dá um pause, se inscreve e volta pra continuar assistindo. Senão deixar pro final e falar, eita, esqueci do 3, 2, 1 agora. Dá um pause agora, né? Cara, o Matheus, ele escolheu a prioridade dele, né? Ele fez um compromisso com ele que ele decidiu evoluir esse ano como pessoa e profissionalmente. Então, cara, o teu balde é esse balde da prioridade. Aí é Você vai a tua depositar prioridade. as suas bolinhas, Você né? vai usar a técnica que eu vou ensinar já pra justamente Tá, encher então já esse se balde. inscreve no 3, 2, 1 agora, é peça do seu quebra-cabeça? Com toda certeza. GT, aqui, comentário da Caroline Arruda. GT, não sou ninguém sem minha rotina matinal. Desde que entrei para a comunidade no comando, estou a cada dia mais motivada, melhor e mais dedicada a mim, e ensinando ao pequeno de 9 anos como seria extraordinário. Uau. Gratidão a você e Paty, vocês são foda. Cadê a hashtag sou CNC no final? Ela botou? Não. Tem que botar. Sou CNC pra eu Sou saber que você é ela CNC. Né? A gente ama os fives, mas quando o cara dá esse passo de comprometimento com ele próprio, com ela própria, de entrar na CNC, né, que compromete o próprio bolso no resultado, porque aí ela tá skin the game. Né? O que é tá skin the game? É botar a pele em jogo. É decidir pro próximo nível. É pro próximo decidir nível. próximo nível. Né? Tipo então, assim, cara, bota que você é CNC pra gente saber que você é CNC. A gente sempre dá um carinho ali especial pra quem é CNC. Né? Então, parabéns por isso. Comunidade no Comando é um programa que eu vou abrir novamente agora em julho. Eu tenho muitos meses que eu não abro oportunidade das pessoas entrarem. Vou abrir agora em julho novamente. E antes dele abrir, vai ter um treinamento chamado Fim da Procrastinação, que é gratuito. Acontece de 3 a 6 de julho. 3 a 6 de julho, o fim da procrastinação. Eu vou te ensinar a lógica e o método para que você vença a procrastinação em até 60 dias, para ter mais foco e disciplina. Foco e disciplina é habilidade. Habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Eu consigo te ensinar para ter mais foco e disciplina. E aí sim você vai ter muito mais resultado com menos cara, esforço. sinceramente, Five, você que já evolui um absurdo aqui no podcast, você já experimenta o que é 1% ali de estar dentro da CNC, né? Por isso que os resultados da CNC são tão absurdos, Surreais. né? A galera fala e faz, passa a falar e fazer, né? Por isso eles são gratos e obstinados. CNC, vocês são lindos! Tem mais comentário do Five? O da Kelly Cristina. A Kelly falou aqui: sou Five recém-nascida e encontrar vocês virou uma chave na minha cabeça. Fui pesquisar como focar e parar de procrastinar e encontrei os podcasts Sai da Média. Era tudo que eu precisava pra me dar um chacoalhão pra acordar pra vida. Voadora nas costas, parceiro. Muito obrigada, É guerra. Paty. Que massa, que massa. Que massa, Kelly. E por último aqui, o da JCBS. É o perfil, JCBS. Sou CNC e já sabia disso há 2 anos. Hoje já estou no automático na minha rotina. Que incrível. Ler, meditar, estudar inglês, 2h30 para isso. Depois de um podcast de evolução. Que top demais. Incrível. Tem hashtag sou CNC? Rapaz. Cadê você, Cadê a CNC? hashtag Hashtag sou CNC pra eu saber que você é CNC. Esses foram os comentários do podcast A Rotina Matinal Ideal. Foi o podcast frase, Paty? 147. E a frase? E a frase eu vou trazer ainda. Tá ansioso, É porque eu achei que coach? já era. Eu tô ansioso. Cara, a frase foi quase uma unanimidade. Tiveram outras frases, mas realmente a frase que mais impactou vocês, Kleber Siqueira falou sobre ela, Mr. Eduardo Candeia, Vanessa Oliveira, Montenegro, muita gente, a Daniela Silva trouxe a frase: quando o mundo acorda, eu já venci. Uau. Quando o mundo acorda, eu já venci. É isso. Foi uma metáfora de do pássaro que, quando ele acordava mais cedo, o pássaro mais velho falou: por que você acorda tão cedo? Por que você está acordando tão cedo? Os outros pássaros estão ali dormindo, tendo sonhos agradáveis. Falou: porque enquanto eles sonham, eu já acordei e já realizei eles. Né? Então, enquanto eles dormem, eu já venci. É isso. Muito forte. Incrível. Amei essa frase. Esses foram os comentários do Fábio. Boa. Tem uma passagem também de Sêneca, que Sêneca fala assim, ó: você não deve achar que um homem viveu bastante pelo fato dele ter cabelo branco e rugas. Ele não viveu muito somente por isso. Por isso ele existiu por muito tempo. Então, olha quanto isso é forte, né? Não confunda existência com vida. São coisas completamente diferentes. Existir de viver. Existir é o tempo passar. Eu fico com cabelo branco porque eu existi.
Mas o que eu vivi é aquilo que eu realizei ao longo da jornada, né? Então não confunda viver de verdade com meramente existir. Não confunda isso. Aliás, eu acho que essa pode ser uma boa frase pro Five aqui embaixo, né? Não confunda viver de verdade com mera existência. Five, cabelo branco não prova que você viveu ou que eu vivi com os meus cabelos brancos, com a minha barba branca. O que mostra que eu vivi é o quê? Estar presente com meu pai, com a minha mãe, ter ajudado meus pais, nunca ter abandonado eles, ter ajudado a minha avó, ser um pai presente, um marido presente, trabalhar de forma digna, ajudar as pessoas que passam necessidade. E isso é viver de verdade. Viver de propósito, De propósito, né? De propósito. Então vamos falar das duas teorias, Paty, da priorização. Elas são bem conhecidas. Uma delas é bem conhecida, a outra talvez não. Eu vou trazer para todo mundo aqui. Uma delas, ela nasceu assim. Tem várias teorias como ela nasceu. Eu vou pegar aqui a que eu ouço reiteradamente e que faz sentido. Que mesmo que seja mentirosa, porque hoje em dia, infelizmente, até o ChatGPT mente, né? Ele sabe? ou mente ou se engana. Ele não mente, né? Ele não mente porque mentira seria proposital. Ele se engana o tempo inteiro, bicho. E é legal sobre se enganar. Eu estava estudando sobre Einstein e tem uma hipótese muito interessante de Einstein. Olha o que ele fala. A questão do tempo, passado, presente, futuro, ela está muito ligada a sincronismo, a congruência de tempo. Então, por exemplo, se um trem diz que ele vai chegar na plataforma às 5h05, o que vai acontecer com o relógio? Vai estar marcando 5h05. Então, existe a coincidência para ser ao mesmo tempo. É no agora. Então, nessa hipótese, tem um cara em pé na plataforma e cai. 2 raios caem, um à esquerda e um à direita. Os 2 raios caem na mesma distância dessa pessoa e o clarão atinge o olho dele ao mesmo tempo. Então, ele claramente diz o quê? Esses raios caíram ao mesmo tempo. Uhum. Nisso, vem um trem passando e lá dentro tem uma mulher desse trem. E o trem passa direto pela plataforma. Ele passa justamente na hora que os 2 raios caíram. Logo, a mulher ela vai estar em direção ao segundo raio e o primeiro vai ter ficado para trás. E ela afirma com toda a força, na verdade dela, qual foi o raio que caiu primeiro? O que ela viu primeiro. O segundo, porque ele estava mais perto da visão dela. Não, o primeiro. O segundo depende da referência. Caiu, ela estava indo na direção... Fez o trem passando para cá, né? É verdade, mas eles caíram ao mesmo tempo para o primeiro observador. Para ela, o que ela estava mais perto caiu primeiro. E ela vai afirmar de pé junto que aquilo é a verdade. Quem está certo? Os 2. Os 2 estão certos. Mas os raios caíram ao mesmo tempo. Mas para ela não. Porque é a verdade do observador. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, é a hora que a gente começa a despertar. A filosofia tolteca diz que nós estamos adormecidos, né? Que a gente acorda 2 vezes. Uma quando a nossa mãe pare a gente, né? Outra quando a gente desperta dessa anestesia generalizada. Então, que louco, né? A mulher de dentro do trem, se botar os 2, eles vão discutir, vão jurar de pé juntos, vão apostar todo o dinheiro que eles têm na vida deles, ela dizendo que o raio caiu de primeiro aquele e segundo o outro, e ele dizendo que os raios caíram ao mesmo tempo. O que mudou? O observador, né? Então a gente vê isso acontecer um monte de coisa, né? Discussões políticas, por exemplo. Os anestesiados e adormecidos nunca conseguem olhar pelo olhar do outro. Só conseguem olhar pelo seu próprio olhar. E pior, nem sempre é o seu próprio olhar. Às vezes é o olhar que foi dado para ele. Fala, então vou te dar um óculos aqui, ó. Vou te dar esse óculos, bota aí esse óculos que diz isso, isso, isso. Aí o cara pega aquele óculos e fica repetindo um discurso de um lado ou um discurso do outro. Né? E nunca para se perguntar, peraí, cara, será que eu estou olhando de um lugar diferente? Será que, na verdade, não existem as 2 verdades? Será que, na verdade, um lado não está em razão em algumas coisas e o outro não tem razão em outras? Mas fica aquela briga, né? Quem tem razão a briga, sou eu. E nada acontece. Então, a gente tem que entender que a verdade ela é absoluta para cada observador. Só que ela nunca é absoluta para um terceiro observador. Porque se existisse, não sei se Einstein aprofundou nesse ponto. Einstein, eu não sei se você chegou nesse ponto, beleza? Então, esse é um complemento meu. Mas se existisse um cara olhando lá do alto da plataforma, talvez ele pudesse ter a terceira verdade. Fala, não, os 2 estão certos, né? Ele está certo porque para ele teve a percepção que caiu e para ela não. Então você vai ter várias verdades do mesmo fato acontecendo. Então vamos começar a falar agora sobre a teoria da priorização e a primeira delas. Então vou voltar. Então se o que eu estou trazendo não é vamos conectar tudo agora para não parecer que tem um negócio que meu café está batizado. Vamos conectar tudo agora. Pequena aula de física durante o podcast. Eu Rápida. me sentia, né? Aí vinha o trem, aí vinha não sei o quê.
F igual a... Sei, aí você já me pega, eu sou ruim de biologia. F sobre F dividido por 2 igual a... blá, 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 força versus sei lá o quê. Então, voltando aqui, Paty. Então, se o nascimento dessa teoria não é essa, pouco importa, isso vale porque isso explica. E eu acho a forma mais legal de ver isso. Tinha uma plantação de vagem, ervilhas. Né? Dentro da vagem, tem ervilhas dentro da vagem. E o que esse cara começou a observar? Que só uma pequena parte de vagens dava mais ervilha do que todo o resto da plantação. Ele observou que 20% das vagens dava 80% das ervilhas. E o resto eram árvores que tinha quase pouquinho de nada. Então, o cara botava um esforço em toda a plantação, só que 20% da plantação dava para ele 80% das ervilhas. Então, se eu priorizar as árvores e vagens que me dão 20%, cara, eu vou economizar 80% de trabalho, mas vou ter 80% de resultado, porque tá ali naqueles 20%. Né? Então, isso é incrível. E todo o resto da plantação só vai me dar 20%. Então, para que eu vou focar em todo o resto da plantação se eu posso focar só nisso aqui? Isso tem um nome, priorizar. E esse cara, como é o nome desse cara? Wilfredo Pareto. É o famoso princípio de Pareto, teoria de Pareto, lei de Pareto. Lei de Pareto. Teoria, princípio, tá certo, teoria, princípio, lei de Pareto, do 20-80. Né? Engraçado que nem foi ele que tornou famosa. Teve um escritor posterior a ele que usou a teoria dele e tornou a lei de Pareto famosa, né? O princípio de Pareto famosa. É revolucionário isso que ele viu. É revolucionário. E isso vale para tudo. Quando você pega... Vou dar um exemplo na minha vida profissional, na nossa empresa. Quando você vai no time de cuidados, a gente chama na empresa o nosso time de suporte de time de cuidados, que a gente tem o care, o se importar com o nosso aluno. Então, ele cuida do nosso aluno. Então, o time de cuidados que cuida do nosso aluno... Se você olhar lá dentro dos 3 mil e-mails que a gente recebe por mês, e eu acho que é algo mais ou menos por aí, se você olhar para esses 3 mil e-mails, 80% deles são só de 20% de coisas. De assuntos, de problemas. Que se repetem. Que se repetem. Têm a mesma coisa. Né? Então, vou dar um exemplo. Então, o cara virou e falou assim, a gente percebeu uma vez que tinha muita gente querendo recuperar a senha dela. Então, a gente já cria dentro da aula do treinamento uma forma, se um dia você perder a sua senha, é só você vir aqui que você recupera por conta própria. Então a gente resolve 20% dos problemas, mas diminui 80% dos e-mails. Então isso é aprender a priorizar. Então como é que você usa isso na sua vida pessoal? Você vai perguntar, aonde é o 20% que eu der atenção naquilo que eu estabeleci de critério... vai me trazer 80% de resultado. Então, é muito louco, né? Na comunidade no comando, eu tenho o critério das 8 regras. O que é isso? Eu fiquei obstinado em buscar 8 regras que resolvem um problema. As regras de ouro ali, né? De ouro, o 20-80. O 20-80. Né? Por que 8? Por várias razões. O 8... né, segundo a numerologia, é um número que junta o poder do material com o imaterial, que é esse equilíbrio, né, de não ficar só no material e não só no imaterial, é o equilíbrio do material e do imaterial, né? O 8, ao contrário, é o infinito, a evolução permanente, o infinito é sempre a evolução, sempre a constância, não tem fim, né? Então, por isso 8 regras, né? E porque tem a ver com 20-80, que é a lei de Pareto. Então, dentro dessas 8 regras, o que eu sou obstinado? Em observar qual é o 20% que eu posso dar de esforço que vai me trazer 80% de resultado. Então, vou te dar um exemplo. Se eu quero ter mais energia durante o dia, qual é o 20% que se eu der atenção vai fazer isso? Eu não preciso nem de 8, eu posso trazer 3. Melhora a ingestão de água, hidratação, diminui a quantidade de tela na primeira hora do dia e na última, para você dormir melhor. Então, eu bebo mais água, eu não uso tela na primeira hora, não uso tela na última, eu vou dormir melhor. No dia seguinte eu acordo, não uso tela, bebo mais água, não uso tela, durmo melhor. Cara, isso vai explodir a tua produtividade. Porque a quantidade de conhecimento disponível que tem pra gente hoje, que é uma coisa incrível, mas que traz também muita confusão, né? As pessoas querem fazer alguma coisa na vida delas, querem ter mais energia, querem ter mais resultado, querem... sei lá, querem alguma coisa que elas não têm hoje. Querem algum tipo de resultado. Aí você começa, né? E esse ambiente do YouTube, apesar de ter muitas coisas, muita coisa boa, muita bobagem também, mas é um mar de conhecimento
disperso, aleatório, desorganizado, que aí facilmente você fica com aquele bololô de coisa na cabeça. Você fala, meu Deus, então eu tenho que fazer isso, tenho que tomar essa vitamina, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer tanta coisa que você desmotiva, porque não houve prioridade. É isso. Você desmotiva. Não, é impossível. Não, é muito complexo isso. Napoleão Hill diz que poder é conhecimento inteligentemente organizado e intencionalmente direcionado para alguma coisa. Então, o que eu faço na comunidade no comando? Eu dou poder para as pessoas, porque eu dou conhecimento organizado e intencionalmente direcionado. E já esses 20% que vai gerar esse 80% do resultado, né? Não é assim sobre tudo que você sabe, tudo que alguém pode fazer. É exatamente o que você precisa fazer, em que passo você precisa fazer. Por exemplo, eu quero ter um casamento fora da média. Né, Jerônimo, eu quero ter um casamento fora da média, eu quero ter um casamento como o seu e da Paty. Você não precisa ter como o meu e da Paty, né? Mas vamos dizer que você queira. Eu falo, cara, eu quero ter um casamento assim, com parceria, com amor, que ir no mercado é um programa, né? A gente tem o maior prazer disso. A gente sai às vezes 8h30 da noite pra ir no Walmart e vira um programa. Vamos junto, ir no mercado, vamos junto, vamos, a gente vai conversando no carro e tal. Então, existe um 20-80 disso. Entende? Existe o foco que você vai dar naquilo que vai te gerar aquilo que você quer para a tua vida. Bom, entendido isso, então a primeira teoria de priorização é o quê? É você achar o 20-80 daquilo que você quer para a tua vida. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, né? Se eu quero emagrecer, você tem que focar no 20-80. Qual é o 20% que, se eu der atenção, vai me trazer 80% de resultado? Não é buscar 100% de resultado, é buscar 80%. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero sair de estar 30 quilos acima para estar com o abdômen trincado. Calma, bicho. Sai de estar 30 quilos acima para estar dentro do peso. 20-80, né? Que você Depois tem você continua melhorando, né? Mas bota uma... Caraca, você vai estar na cara do gol para continuar melhorando e trincar seu abdômen. Mas se você quiser trincar o abdômen na largada, tá arriscado você não conseguir nem emagrecer e nem trincar. É, capaz de você botar tanta carga para você mesmo, que assim como a academia, como se a gente quisesse começar a malhar pegando um peso, o último pininho, assim, ó. É né? isso. E aí você não sobe. Aliás, emagrecimento é lugar comum na CNC. Né? A última turma da CNC eu pergunto assim, pessoal, e aí, quem emagreceu aqui? Aí 18, 7, 3, 6, 5, 8, 7, 12, 13, 8, 4, Cara, 6... a CNC não é um programa de emagrecimento. Não é, mas emagrece. As pessoas, porque é um programa para você alcançar aquilo que você busca, né? Vencer a procrastinação. Vencer a procrastinação para conseguir os resultados que você quer atingir. E muitas pessoas ficam patinando nessa coisa de perder peso e tal, e acaba que você tinha que ter uma balança da CNC, assim, rapaz, sabe? Se a gente contasse os quilos já foram eliminados. Perdidas. Toneladas e toneladas. Então, a primeira teoria da priorização é de Vilfredo Pareto, 20-80. Vamos para a segunda? Qual é a segunda? A segunda teoria é uma teoria de duas pessoas, chamado Gary Keller e Jay Papasan. Eles escreveram um livro chamado A Única Coisa. E ele tem uma única pergunta que, na minha visão, ela é altamente priorizadora. Quando você se responde essa única... poderosa. Extremamente poderosa, né? E eu vou ler para vocês para honrar a fonte deles, né? Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que, ao fazê-la, tudo mais será mais fácil ou desnecessário? O poder da pergunta, cara. Coaching, né? Coaching, o poder da pergunta. O coach, ele é o why guy, é o cara da pergunta, né? O cara da pergunta é o cara que pergunta e tem perguntas incríveis, respostas incríveis. Perguntas bosta, respostas bosta. Então, naquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer emagrecer. Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que, ao fazê-la, tudo mais se torna fácil e desnecessário para eu emagrecer? Exemplo, cuidar do que eu compro no mercado. Poderia ser isso, porque é engraçado que as pessoas falam assim, elas se enganam, elas perdem para a mediocridade dela dentro da compra do mercado. Elas viram e falam assim, cara, um leite condensado, mas eu tô de dieta. Não, mas não é para comer agora, eu vou deixar lá porque vai que um dia eu preciso. Aí perdeu para a mediocridade, levou para casa o leite condensado. Aí ela vai ter que simplesmente decidir todos os dias da vida dela vencer aquela merda daquela caixa de leite condensado lá dentro. Né? Então, cara, vence a guerra uma vez só, vence a guerra no mercado. Por que você vai ter que todo dia lutar essa mesma batalha? Vou comprar esse chocolatinho aqui lá pro final de semana. O chocolate tá lá, segunda, terça, na quarta já comeu, aí no final de semana come de novo, compra o outro, né? Então, o que a gente tem que entender, qual é a única coisa, não estou dizendo que a única coisa seja não comprar, eu estou dando um exemplo, né? Então, por exemplo, na minha empresa, né, qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que, ao fazê-la, tudo mais será mais fácil ou desnecessário? No meu trabalho,
Na minha vida pessoal, no meu casamento, o que eu posso fazer? Eu quero salvar meu casamento, eu tô com problema no meu casamento. Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que ao fazê-la tudo mais fica fácil e desnecessário para eu salvar o meu casamento, né? Então talvez você possa... eu atendi uma vez um cliente de coaching levado a sério, que é o que eu formo meus alunos, né? Meus trainers formam. Ele uma vez me procurou dizendo assim para mim: Jerônimo, minha vida está desmoronando. Meu casamento está indo embora pro lixo. Né? E aí o que eu estabeleci? E ele me contratou, um processo de coach comigo é barato pro que gera de resultado, mas não é barato se você olhar o valor isoladamente, né? Hoje, no momento da gravação desse podcast, é 100 mil reais. Não era esse valor na época, esse preço na época era menos. Acho que ele me procurou quando estava 18 ou 25 mil, nessa faixa. E aí, naquele momento, ele me procura, quer fazer coach comigo, um advogado extremamente bem sucedido, e aí ele vira e eu trabalho com ele a primeira sessão. O que eu trabalho com ele na primeira sessão? Essa única coisa que ele poderia fazer. Sabe o que ele estabeleceu, Paty? Que ele ia deixar o celular dele... Ele entendeu, por perguntas, não fui eu que disse isso pra ele, que o problema dele era o celular, que ele chegava em casa, aí a mulher estava cozinhando, esperando ele chegar, aí ele ficava mexendo no celular, ela de costas para ele falando, e ele ficava no celular, sem foco no casamento, e a mulher perguntava, ele não tinha ouvido. E ele estava lá, mas ele estava ausente, né? A gente chama isso de atenção compartilhada, exatamente. Ele estava ausente compartilhando a atenção dele. Então ele estabeleceu uma única coisa comigo numa sessão de coaching. Qual foi? Que ele ia deixar o celular no carro à noite. Ele podia até chegar na garagem e ficar um pouco mais no celular na garagem. Que aí descia ele com a própria alma dele pra dentro de casa, Exatamente. Deixava o celular dele, ao invés de subir ele com o celular e deixar a alma no carro, subia ele com a alma e deixava o celular no carro. Incrível a sua visão. Aí ele subia com a alma e o celular ficava no carro. E aí o que aconteceu? Todo o resto se resolveu. Quantas sessões nós fizemos, eu e ele? Adivinha? Não sei. Só essa. Ele não precisou de mais nada para resolver o problema dele. Né? Então, eu consegui resolver o problema de um casamento indo pro lixo através de metodologia, metodologia é incrível, né? Então, metodologia, que é o coaching, para ele resolver aquele problema. E o que eu fiz com ele? Prioridade. Qual é a única coisa que, se você der mais atenção, torna todo o resto mais fácil e desnecessário? É simplesmente assim. Então, esse foi o grande ponto que a gente trabalhou e assim aconteceu. E aí, eu queria que você entendesse por que eu escolhi trabalhar com produtividade, com vencer a procrastinação. Porque eu entendi que a única coisa que, se você der foco, todo o resto se torna fácil e desnecessário. Sabe o que é? Vencer a procrastinação. Pensa comigo, eu quero emagrecer. Qual é a única coisa que eu preciso fazer? Falar e fazer. Porque se eu falo e faço, eu vou conseguir emagrecer. Eu posso procurar um profissional de saúde, uma nutricionista, a dieta que ela me der, se eu fizer, eu vou emagrecer. E agora eu adquiri o poder de não procrastinar, de falar e fazer. Cara, eu quero crescer na carreira, então eu tenho que fazer certas coisas, só que eu procrastino o que eu tenho que fazer. Não, mas quando você vence a procrastinação. Então, é engraçado que eu entendo que qualquer pessoa que quisesse comprar um curso online, ela não deveria comprar antes de ser da CNC. É o primeiro passo. Que você compra, porque ela não vai fazer, nem abre, ela não vai abrir, ela vai ganhar a senha, vai entrar ali, aí que legal, e vai perder. Então, quando você aprende a vencer a procrastinação, você vai usar isso como a única coisa para todo o restante que você tiver na tua vida. Por isso que, para mim, hoje eu me especializo cada vez mais em produtividade, em vencer a procrastinação. Esse é um podcast de produtividade. O livro que foi best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas é de produtividade. O meu próximo livro é para vencer a procrastinação e o treinamento gratuito, o fim da procrastinação, é para isso. Eu vou pedir para o meu time deixar o link desse treinamento gratuito embaixo. Só que ainda não está disponível a inscrição na gravação do podcast. Então, dependendo de quando você estiver ouvindo, já vai estar o link. Dependendo, volta. Né? O link vai estar disponível ali no meio de junho, mais ou menos, para você se inscrever. Esse foi o podcast número 148. Se você ainda não achou a sua frase, coloca agora. Vou querer achar essas frases aí. Lê as frases que vocês deixaram até agora. Teve muita frase boa aqui. Não confunda viver de verdade com meramente existir. Cabelo branco não mostra que você viveu, só mostra que você existiu. Surreal. Né? Da vida não somos carentes, somos pródigos. Você tá dando cola de frase pro Five? Juro, Five não, Five que é atento. Sou Five atento aqui, minhas frases. Five atento, nasce mais um Five, o Five atento. Se você chegou até aqui, vão ter 2 vídeos aparecendo para você no YouTube. Escolhe um dos 2 para você continuar evoluindo dentro dos nossos conteúdos. Um abraço para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo e com certeza dentro do treinamento Fim da Procrastinação. Um abraço e... Vamos! Vamos!